Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Eclesiastes. Chegamos ao final do livro Eclesiastes, capítulo 12. Eu perdi a conta de quantas mensagens foram, mas nesses últimos meses nós temos tido a exposição do livro do Eclesiastes e, enfim, chegamos ao final do livro. Eclesiastes, capítulo 12. Muita coisa o Senhor nos ensinou ao longo desses meses, através do pregador do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, hoje a conclusão, o chamado epílogo, o final. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Se você abrir sua Bíblia no meio, provavelmente você vai abrir em Salmos, aí é só você ir um pouquinho para frente, Provérbios, e vai encontrar Eclesiastes. Eclesiastes 12, a partir do verso 9, eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Diz-nos assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos lábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 13? Leiamos. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, como o Senhor nos tem ensinado ao longo desses meses, através deste livro inspirado pelo Senhor, e que nesta noite não seja diferente, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida, que eu sou tão limitado e careço da Tua graça e do agir do Senhor. Tudo, ó Deus, o que eu estudei, se o Senhor não usar a minha vida, não aplicar, ó Deus, a Tua palavra ao meu coração e não me usar, terá sido inútil, ó Deus. Por isso tem misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos. E fala, ó Deus, ao nosso coração. Nós já lemos a Tua palavra é verdade, é viva, eficaz, é inspirada. Por isso, ó Deus, aplica agora a Tua palavra ao nosso coração, para a Tua glória e para o bem, para a edificação do Teu povo. No nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus, é que nós oramos gratos. Amém. Irmãos, ontem eu fui convidado para levar uma palavra numa reunião, Rosa estava lá também, eu estive lá com a minha família, lá na casa do Fábio e da Alessandra, e eu expus Filipenses, e eu comecei perguntando o seguinte: para que é que você vive? Para quem você vive? E, meus irmãos, esta pergunta, que era oportuna da mensagem de ontem, porque eu li Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, essa pergunta é oportuna para nós hoje. Para quem você vive? A quem você serve? Aliás, o tema da nossa série de Eclesiastes é Em Busca do Sentido da Vida. Será que você encontrou o sentido da vida? Para que você vive? Para quem você vive? A quem você serve? Talvez, se você for muito honesto com você mesmo, talvez você chegue à conclusão que até aqui você tem vivido para você mesmo. Você tem servido a você mesmo. Basta você parar e analisar por que é que você faz o que você faz. Para que você faz o que você faz? Nós cantamos ainda há pouco, né, sobre um cântico que fala sobre viver para adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Será que nós
E de fato nós fomos criados para adorar ao Senhor, nós fomos criados para a glória dEle. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no final do capítulo 11, na chamada doxologia, ele diz: porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A glória, pois, a Ele eternamente, amém. E nós, queridos, somos criados para a glória dEle. Nós vemos isso também em Efésios 1. Fomos criados para o louvor da sua glória, mas a pergunta é: temos nós vivido para a glória do Senhor? O que fazemos, nós temos feito para a glória do Senhor? Será que nós levamos Deus a sério? Será que nós tememos a Deus? Irmãos, a pergunta é: o que é mais importante para você? Quando nós examinamos, identificamos quem é mais importante para nós, para quem nós vivemos, nós encontramos o Deus a quem nós servimos. E triste é quando reconhecemos que o Deus a quem temos servido não é o Deus da Bíblia. Comumente, pessoas vivem para si mesmas, servem a si mesmas, fazem coisas para si mesmas, quando na verdade nós fomos criados por Deus e para Ele e para viver para Ele. Em busca do sentido da vida, foi o título dado a esta série de Eclesiastes. E queridos, ao longo desses meses, nós fomos instruídos através do pregador, que, imagina se foi Salomão, pelo menos muitos creem que foi Salomão, a respeito do sentido da vida. E quanto, meus irmãos, nós aprendemos desde ali do capítulo 1, do versículo 1, quantas coisas, queridos, nós pudemos aprender. E esta mensagem foi uma mensagem importante para o povo de Deus dos dias de Salomão, ou se foi alguém se passando por Salomão, foi importante na época em que ela foi escrita, porque por vezes o povo de Deus, e desde o início, o povo de Deus precisou ser instruído pelo Senhor, que o povo de Deus só deveria servir ao Senhor. Nós lemos, por exemplo, lá em Gênesis 17, quando Deus, através de Abraão, ele cria um povo para si, e ele diz para Abraão: eu serei o teu Deus, e Deus da tua descendência. Eu estabelecerei uma aliança com você, e você será, e através de você eu farei uma numerosa nação, e você e a sua descendência deverão guardar esta aliança. Nós vemos Deus já em Gênesis falando sobre a importância do povo guardar a aliança. Nós lemos, por exemplo, em Êxodo, já no capítulo 20, através das tábuas da lei, é o Deus que disse que havia tirado o seu povo da escravidão, e diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não adorarás. Vocês devem adorar somente a mim, vocês devem temer somente a mim. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 10, Deus dizendo assim, através de Moisés: o que o Senhor requer de ti? Não é que vocês o amem, não é que vocês o sirvam, não é que vocês temam a Ele. E meus irmãos, mais uma vez Deus está falando com o seu povo, está falando com o seu povo hoje, acerca das mesmas coisas. Sabe o que o Senhor requer de nós? Sabe qual é o sentido da vida? Viver para Ele, viver para a glória dEle, temer ao Senhor. Então, queridos, ao longo do livro do Eclesiastes, 6 vezes o pregador mencionou a importância crucial de temer a Deus. E hoje, chegando ao final do livro, ele faz um resumo de tudo isso, e ele fala sobre temer ao Senhor, manter reverência a Deus. Agora, na conclusão do livro, ele seleciona essa ideia básica e amplifica, como nós lemos no verso de número 13. Irmãos, ao olharmos para o texto a partir do versículo 9, nós não podemos pular o que nós lemos também no versículo de número 8. O reverendo Wilson pregou na semana retrasada. Semana passada nós tivemos a conferência missionária, e na semana retrasada o reverendo Wilson pregou também esse texto, e ele terminou no versículo de número 8. Vamos olhar novamente para o versículo 8, porque é interessante notar que o pregador termina o livro da forma como ele iniciou. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Queridos irmãos, de fato, quando nós olhamos desde Eclesiastes capítulo 1, nós vemos sobre a questão da vaidade. Nós vemos, meus irmãos, o quanto o pregador falou acerca da vaidade. A palavra vaidade, nós vimos, é algo passageiro, mostrando que a nossa vida é assim tão efêmera.
A ideia de vaidade, nós vimos que é como aquele vapor que sobe de um bule. Quando você está ali fervendo uma água, sobe um vapor, e aquilo sobe e daqui a pouco desaparece. O pregador fala que a nossa vida é assim. E ao longo de todo o livro, ele foi falando sobre esta questão da vaidade. Ao longo de todo o livro, meus irmãos, nós fomos lendo sobre a vaidade de tantas coisas. Nós lemos sobre a vaidade das possessões, para os irmãos terem uma ideia, e eu anotei aqui, para nós lembrarmos de algumas coisas. Ele fala sobre a vaidade das riquezas, ele falou sobre a vaidade do nosso trabalho, falou que quando nós colocamos a nossa vida nessas coisas, nós, queridos, temos a tendência de entrar em frustração, porque de fato essas coisas são vaidade, sem Deus essas coisas são vaidade. Nós olhamos, queridos, ao longo de todo o livro e vimos que a visão de um mundo sem Deus, debaixo do sol, debaixo do céu, é uma visão de frustração, porque tudo se torna vaidade. Quando nós desconsideramos o Criador, quando nós não fazemos o que fazemos para a glória dele, tudo vai ser vaidade. Você vai trabalhar e talvez você trabalhe muito, isso vai ser vaidade. Você vai se desgastar e você vai se frustrar. Você talvez, como nós lemos no livro do Eclesiastes, talvez você vai tentar colocar o seu prazer em coisas, em pessoas. Muitos têm colocado o seu prazer na bebida. E Salomão fala sobre o perigo de colocar o coração no vinho. Muitos vão colocar o coração na comida. Muitos vão colocar o seu coração em tantas coisas, coisas que não de fato glorificam ao Senhor, coisas que acabam passando. Nós vimos que vaidade é a nossa vida. E é por isso que ao longo de todo o livro nós vimos que não podemos colocar o nosso coração em coisas, em pessoas, senão no próprio Deus. Agora olhe comigo o que ele diz no verso de número 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Queridos, ao longo do livro, quanto conhecimento o pregador, o sábio pregador ensinou, mostrando para nós a sabedoria, mostrando para nós que é sábio não colocarmos o nosso coração em coisas, em pessoas, em situações, mostrando para nós que é sábio não depender de coisas e situações, mas que nós devemos colocar o nosso coração no próprio Deus e fazer o que fazemos para a glória dele. Nós aprendemos do conhecimento de Salomão, ou quem quer que tenha sido o autor deste livro, alguém talvez que tenha se passado por Salomão, através dos provérbios. E se foi Salomão, quantos provérbios nós temos também na Bíblia, no livro de provérbios? E nós aprendemos, queridos, a sabedoria a respeito do tempo, que Deus estabeleceu todas as coisas no seu devido tempo. E como é sábio, meus irmãos, entender que nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Nem sempre aquilo que nós planejamos vai acontecer, e quando isto não acontecer, e quando acontecer de outro jeito, como é importante lembrar que tudo fez Deus no seu determinado tempo de forma formosa, não de forma agradável. Formoso não necessariamente significa algo belo ou agradável, mas algo correto. Como é sábio, meus irmãos, entender que na vida as coisas acontecem de um jeito tão diferente, porque a vida, conforme nós vimos aqui ao longo de toda essa exposição do Eclesiastes, ela é agridoce. Há momentos tão amargos na vida, mas existem momentos doces. E nós aprendemos que é sábio não colocar o nosso coração em coisas, em pessoas, em situações, mas como é bom, e nós aprendemos que é prazeroso quando nós desfrutamos daquilo que Deus nos deu, a comida, a bebida, os relacionamentos, o casamento. Nós aprendemos que devemos comer o nosso pão com alegria, com gratidão, devemos beber o nosso vinho também com alegria, devemos amar, devemos de fato desfrutar do casamento, por exemplo, sem colocar o nosso coração nisso, mas desfrutando das bênçãos do Senhor. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos falar, quanta sabedoria neste livro que nós pudemos aprender do conhecimento do sábio ao longo de todos esses meses. Sabedoria para não desperdiçarmos a nossa vida. Sabedoria, meus irmãos, para entendermos que a nossa vida é tão curta. E o que acontece com os animais, como nós aprendemos ao longo da exposição, acontecerá conosco. Assim como os animais morrem, nós também morreremos. E então é sabedoria para não colocarmos a nossa total esperança nesta vida que é tão passageira, que é como neblina, que é como vapor, que é vaidade.
Aprendendo então que a nossa vida, e aí é importante lembrar que é preciso olhar para Eclesiastes com os olhos em toda a Escritura, que a nossa esperança em Cristo Jesus não pode ser apenas nesta vida, mas que a nossa esperança em Cristo Jesus tem a ver com a ressurreição, tem a ver com a vida eterna. Por isso, que sabedoria, meus irmãos, lembrarmos que a nossa vida aqui é tão passageira e que não podemos colocar a nossa esperança aqui. Quanto mais nós poderíamos falar aqui do conhecimento, da sabedoria contida nestes 12 capítulos aqui do livro do Eclesiastes. E no verso de número 10, diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Quantas palavras agradáveis! Quantas palavras, meus irmãos, bonitas, belas, não somente da poesia hebraica, mas daquilo que nós conseguimos enxergar de beleza, mesmo na nossa versão em português. Palavras que falam sobre considerar a Deus, palavras sobre temer a Deus. Quantas palavras belas e bonitas. Nós aprendemos que devemos lançar o nosso pão sobre as águas, aprendendo sobre a importância de agirmos com coragem, agirmos com ousadia debaixo do poder do Senhor e para a glória dEle. Quantas palavras nós poderíamos destacar aqui ao longo dentro desses 12 capítulos, que foram palavras agradáveis, palavras, meus irmãos, que nos trouxeram ânimo. Sim, é verdade que ao longo dessa exposição, eu, por vezes, saí me sentindo, por vezes, até esmagado pelo Senhor. Quando Deus mostrou coisas que, para mim, não eram agradáveis, mas revelavam o meu pecado. Mas quantas vezes, queridos, ao preparar as mensagens, ao pregar essas mensagens, eu saí encorajado pelo Senhor. Palavras agradáveis, palavras, meus irmãos, não somente belas na poesia, mas palavras que trouxeram alegria ao nosso coração, encorajamento, desafio. Mas diz-nos aqui o verso de número 10 que não foram apenas palavras agradáveis, diz que escrever com retidão palavras de verdade. Queridos, as palavras de verdade nem sempre nos agradam. Como eu disse quantas vezes, certamente isso aconteceu com você também, ao longo desses meses na exposição do Eclesiastes. Nós ouvimos coisas que nós não gostamos. Nós ouvimos coisas que apontou para o nosso pecado. Quando, por exemplo, nós lemos sobre a vaidade do trabalho, quantos de nós, colocando o coração no trabalho, não foi agradável ouvir que não podemos fazer isso, mas foi necessário. Quantos de nós, ao ouvirem sobre a vaidade das possessões, sentiram como que Deus tocando na ferida? Quantos de nós que lemos a respeito da vaidade da nossa vida? Quantos de nós, meus irmãos, que ouvimos sobre a importância de considerarmos os outros, é melhor serem dois do que um? E talvez não gostamos porque somos muito individualistas. Quantas vezes, meus irmãos, a palavra do Senhor, que é verdade, tocou em coisas que nós não gostamos, mas que foi necessário para o nosso tratamento, para a nossa mudança. E eu tenho dito aqui, meus irmãos, o nosso propósito não é dizer coisas agradáveis aos irmãos. Nosso propósito é a pregação da palavra do Senhor, que por vezes vai incomodar. Mas é aquele incômodo, como de um remédio, aquele remédio amargo, aquele remédio que arde. E quem foi criança nos anos 80, como o meu caso, e ralou o joelho e a mãe passou o metiolate, sabe do que eu estou falando? É aquele remédio que arde, parece que arde mais do que o machucado, né? Quando eu caía e ralava as pernas, os braços, o cotovelo, eu já ficava sofrendo antes, já sabendo que do metiolate. Ah, meus irmãos, como era terrível isso e ardia mesmo. Mas é aquela palavra, meus irmãos, que arde, que é amarga. Quantos remédios são amargos? E os antigos dizem, né, que é o amargo que cura, o que aperta é que segura, não é verdade? E quantas vezes a palavra do Senhor foi assim? Veio aos nossos ouvidos de uma forma não doce, mas amarga. Por que amarga? Mostrando coisas que nós precisamos mudar. Apontando, meus irmãos, para o nosso orgulho, para a nossa arrogância, para a nossa soberba, para o nosso individualismo. Apontando para os nossos erros. E ao longo, queridos, de toda a exposição, nas palavras verdadeiras, de retidão, palavras de verdade, o Senhor falou ao nosso coração. Coisas talvez não agradáveis, mas coisas importantes. E são essas coisas que provocam mudança em nossa vida. Aqueles que ouvem não gostam e vão embora e não voltam mais. Talvez
prefiram ir para as igrejas onde as palavras sejam apenas agradáveis, do tipo: olha, Deus tem o propósito de te fazer muito feliz, te dando muita saúde e não permitindo que você nunca passe necessidade material. Quando, na verdade, nós temos aprendido aqui que o propósito de Deus não é esse, mas é nos fazer parecidos com seu Filho Jesus Cristo. E ao longo de todo o livro do Eclesiastes, ao contemplarmos sobre a realidade da vaidade, ao contemplarmos sobre a vida debaixo do céu, nós aprendemos que o propósito de Deus maior não é o nosso conforto, mas que vivamos para Ele, para a glória dEle, levando Ele a sério, temendo ao Senhor. Queridos, então, no verso de número 11, ele diz: as palavras dos sábios são como aguilhões. Sabe o que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara que pastores usam, que boiadeiros usam, que tem uma lança na ponta, por exemplo, para guiar o boi, e quando necessário, dar aquela cutucada. Não é para machucar profundamente o aguilhão, mas é para causar aquela leve dor, para que o animal possa então obedecer. Como eu disse, quantas vezes, meus irmãos, através da palavra do Senhor, nós somos disciplinados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor. Assim como os pais que levam Deus a sério, a educação dos filhos a sério, por vezes acabam tendo que usar até da disciplina física, aquela palmadinha no lugar certo, aquela varadinha só para arder, não é para tirar sangue, não é para machucar. O aguilhão servia para isso, não era para ferir, não era para causar profunda dor, era para causar aquele incômodo para o animal obedecer. Então, meus irmãos, aqui o sábio pregador diz, aqui as palavras do sábio são como aguilhões. Aliás, alguns acham que neste ponto aqui do livro do Eclesiastes não há um outro autor. Alguns chamam de editor. É um editor que chega no final e ele vai verificar todo o escrito do pregador e vai fazer aqui essa conclusão. Eu creio, meus irmãos, que é possível sim, mas me parece que é o próprio pregador que faz essa conclusão, e ele diz: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. A ideia aqui é o aguilhão, é a palavra sábia, que vai nos corrigir, que vai nos mostrar o nosso erro, e que por vezes vai causar dor, para que possamos, disciplinados, corrigidos pelo Senhor. Lembram-se de 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil não somente para ensinar, para instruir, mas para corrigir. Né? Então, ele fala de aguilhões e fala de pregos bem fixados. A palavra do Senhor, quando pregada fielmente, e quando encontra guarida em nosso coração, ela fica ali bem fixada. É por isso que o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, lá no Salmo 119, 11. Nós precisamos, queridos, enxergar a importância da palavra do Senhor, nós precisamos guardar a palavra do Senhor no coração, porque a palavra guardada no coração é bênção para não pecarmos contra o Senhor. E então aqui ele fala desses pregos bem fixados, que fixam as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Alguns comentaristas bíblicos que eu consultei no preparo do sermão, aliás, a maioria disse que, ainda que alguns entendam que esse pastor aqui possa ser o próprio pregador aqui do Eclesiastes, possa ser Salomão, vejam que na nossa versão aqui em português, pelo menos na minha Bíblia, aparece pastor com letra maiúscula. Certamente, meus irmãos, não está se referindo ao pregador do Eclesiastes, não está se referindo a Salomão, está se referindo ao próprio Deus, o pastor do seu povo, o pastor das nossas almas. Está se referindo ao supremo pastor. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus, a palavra do pastor supremo, quando pregada fielmente, e quando encontra lugar no nosso coração, ela fica ali guardada, e ela é uma bênção. Nós precisamos, meus irmãos, guardar a palavra no coração, nós precisamos memorizar as Escrituras. Como isso tem sido importante no Ministério de Aconselhamento Bíblico, eu tenho percebido a importância de passar tarefas para os meus aconselhados, por exemplo, para eles meditarem em determinados versículos e memorizarem. Por exemplo, alguém que está com um problema de ansiedade, medo, síndrome do pânico. Eu estou usando expressão como síndrome do pânico, são expressões que são ditas por aí, né, que a psicologia foi cunhando, mas o fato é que pessoas que estão com um profundo medo, ansiosas,
Eu passo versículos para elas guardarem, memorizarem. Por exemplo, o Salmo 46:1, que diz que o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na tribulação, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Como é importante, meus irmãos, nos momentos de angústia, lembrar disso, que o Senhor é o nosso pastor, e que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco, o Salmo 23:3. Como é importante, meus irmãos, memorizarmos as Escrituras, como é importante, meus irmãos, guardarmos, por exemplo, 1 Coríntios 10:31, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é importante, meus irmãos, guardarmos a palavra no coração. E quando se fala em provérbios, quantos provérbios nós acabamos memorizando, né? Não vamos nem citar aqui, mas certamente todos nós temos provérbios memorizados, né, em nossa mente. E então, queridos, no verso de número 12, e aqui ele diz: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aqui, como nós vimos em todo o restante do livro do Eclesiastes, o pregador não está condenando pessoas que escrevem, não está condenando a produção de literatura e tampouco condenando o estudo. O que ele está dizendo é: não coloque o seu coração nessas coisas. Nem todos os livros do mundo se podem chegar próximo a este livro, que é a palavra do pastor, do Supremo Pastor, que é a palavra de Deus. Muito, quantas coisas têm sido escritas, quanto de filosofia, quanto de cultura geral, quanto de tanta coisa tem sido escrita. Mas qual é o livro, meus irmãos, que nós devemos considerar dia após dia? Qual é a palavra, meus irmãos, inspirada, que é útil para ensinar, que é útil para corrigir, que é útil para exortar? Qual é a palavra, meus irmãos, que serve para nos tornar maduros? É a palavra de Deus. Então, queridos, conquanto tenhamos muitos livros úteis, e não estamos condenando, e o pregador não condena a leitura e a produção de livros, e nem tampouco o estudo, mas o que nós vimos ao longo de todo o livro do Eclesiastes, é que nós devemos tomar cuidado com a sabedoria puramente humana. A sabedoria que nós precisamos é a sabedoria que vem de Deus, que Tiago escreve sobre ela. E o livro que nós precisamos considerar, ter como regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, esses versículos nos ajudam a relembrar muito do que foi falado ao longo desses meses, desde o capítulo 1 do livro do Eclesiastes. Mas, agora, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Sabe o que isso significa? De tudo que foi falado, de tudo que foi ensinado, de tudo que foi escrito ao longo de todo o livro, qual é o resumo de tudo? E, meus queridos irmãos, se tivermos dificuldade, certamente teremos para guardar tudo que ouvimos ao longo desses meses. O que nós precisamos guardar, se ao menos isso nós guardarmos, mas que possamos sempre voltar em Eclesiastes, lembrando de todos os princípios, mas todo o livro apontou para isso. Qual é? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eis aqui, meus irmãos, qual é a mensagem principal de Eclesiastes? Qual é o resumo de todo o livro? Tema a Deus, teme a Deus. Leve Deus a sério. Queridos irmãos, temer a Deus significa levar Deus a sério. Temer a Deus significa honrá-lo. Temer a Deus significa reverenciá-lo. Temer a Deus significa saber quem Deus é. E Deus não é um igual a nós. Como diz o Dr. Augusto Nicodemos, ele é um ser totalmente outro. Quem é Deus quando nós consideramos, por exemplo, acerca dos seus atributos? Por exemplo, os atributos incomunicáveis. Ele é o Deus majestoso, todo-poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus supremo. Ele dirige todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Salmo 93, reina o Senhor. O Senhor se revestiu de majestade, de poder, se cingiu o Senhor. Ele é o Deus, meus irmãos, incomparável. Ele é o Deus santo, perfeitamente santo. Ele é o Deus justo. Ele é o Deus bondoso. Ele é o Deus perfeitamente sábio. Ele é eterno. Ele não teve início e não terá fim. Quem é Deus? Não, Ele não se parece sequer conosco, em termos dos seus atributos incomunicáveis, quando falamos sobre a chamada transcendência de Deus. É por isso, meus irmãos, que o profeta Isaías diz: que coisa semelhante comparareis a ele, lá Isaías 40. Ele é aquele, meus irmãos, que tomou todas as águas
na palma das suas mãos. Sabe quanto tem de água o planeta? 1 sextilhão de água. Isso é você colocar o número 1, depois colocar 3 zeros, e depois mais 3 zeros, depois mais 3 zeros, depois mais 3 zeros, depois mais 3 zeros, e depois mais 3 zeros, e depois mais 3 zeros. 1 sextilhão. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão, não é 1 trilhão, não é 1 quatrilhão, não é 1 quintilhão, é 1 sextilhão. Isaías diz, esse Deus, figura de linguagem, para tentarmos imaginar o tamanho, o poder de Deus. Ele tomou todas as águas. É o que tem de água no todo o planeta. Deus tem poder para tomar nas palmas das suas mãos. Sim, Deus é Espírito, é uma figura de linguagem. É aquele que mediu os céus a palmos. Qual é o tamanho do universo? A NASA tem chegado à conclusão de que o universo não pode ser medido, porque é infinito. Bom, Deus pode medir o que para o homem é infinito. Ele tem poder para medir a palmos com as suas mãos. Então, queridos, temer a Deus significa ter ideia de quem Deus é. Ele não é como as nações, os poderosos das nações. Aliás, Isaías, no capítulo 40, voltando para o capítulo 40, ele diz, isso que vocês estão temendo, isso que vocês estão levando a sério, isso que vocês têm levado vocês a servir as nações, que vocês acham que tem muito poder para Deus, são como coisa que não é nada. Ele diz, as nações são como um pingo que cai de um balde. Não é menos do que isso. As nações são como um grão de pó fino na balança. Não é menos do que isso. As nações são como o pó fino que se levanta, são nada, como um vácuo, menos do que nada. Queridos, é por isso que, então, Isaías diz assim, o que vocês podem comparar com Deus? Mas por vezes, meus irmãos, nós temos levantado ídolos em nosso coração. É por isso que eu comecei essa mensagem perguntando a quem você serve. O que é mais importante para você? Para quem você faz o que você faz é para você mesmo? Sabe, queridos, eu tenho insistido já há muito tempo. Talvez alguns irmãos já estejam cansados de ouvir isso. Talvez alguns estejam dizendo, parece que esse pastor só sabe falar sobre isso. Bom, eu falo aquilo que eu vejo que é importante para a minha própria vida. Sabe por quê? Porque eu tenho identificado todos os dias. Talvez alguns de vocês vão se escandalizar com o que eu vou falar. Eu tenho identificado ídolos no meu coração. Todos os dias. Eu tenho clamado a misericórdia do Senhor e tenho buscado lançar esses ídolos fora. E por vezes eu lanço um fora e meu coração já fabrica outro. Eu não sei se é o seu caso também. Porque por vezes, meus irmãos, ao olhar para a minha vida, sendo sincero com o meu coração, eu percebo que por vezes muito do que eu faço para mim mesmo. Eu faço com a motivação da minha satisfação, quem sabe muito para a minha família, quem sabe muito para os irmãos. Mas muitas vezes, queridos, eu percebo que o que me tem motivado muitas vezes não é a glória do Senhor. Eu tenho me percebido por vezes desejando coisas que não agradam ao Senhor. Eu tenho me percebido por vezes fazendo coisas não para a glória do Senhor. E quando eu chego, por exemplo, no estacionamento de um shopping, eu tenho percebido que por vezes eu quero a melhor vaga. Não amando o meu próximo como a mim mesmo, mas mostrando o meu grande amor por mim mesmo. E eu tenho percebido, queridos, o quanto eu me amo, e o quanto eu preciso da graça de Deus para ser mais parecido com Jesus Cristo, que amou a ponto de dar a sua própria vida em favor do seu povo. Então, meus irmãos, temer a Deus significa, sabendo quem Deus é, levá-lo a sério, considerá-lo em tudo e sempre na sua vida. Será, queridos, que temos temido a Deus sempre? Como eu disse, eu tenho percebido muitas vezes que eu não tenho temido a Deus como eu deveria, mas eu tenho clamado a graça de Deus, eu espero que você faça a mesma coisa. Em suma, o que diz o pregador, qual é o resumo de toda a mensagem? Teme a Deus. Então nós precisamos temer a Deus, nós precisamos levá-lo a sério, nós precisamos honrá-lo, reverenciá-lo, nós precisamos viver para a glória dEle. O que é temer a Deus? É viver para a glória dEle, é fazer o que nós fazemos para Ele, para a glória dEle, é ter prazer nele. Quem teme a Deus tem prazer no Senhor, quem teme a Deus tem segurança no Senhor, quem teme a Deus vive para Ele, quem teme a Deus, como eu preguei ontem, lá em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem teme a Deus vive para Ele. A vida é Cristo. Quem teme a Deus vive para o Senhor e está disposto a morrer pelo Senhor. Então, queridos, qual é a mensagem principal? Tema a Deus. Tema a Deus.
essa não é a primeira vez que Eclesiastes nos instrui a temer ao Deus vivo. Como eu disse, temer a Deus é reverenciá-lo, honrá-lo, adorá-lo como Deus. Em vários momentos o pregador nos instruiu a temer a Deus porque a sua obra é eterna. Quando nós olhamos no capítulo 3, verso 14, nós lemos isso. Precisamos temer a Deus porque a obra do Senhor é eterna. Quando nós olhamos para o capítulo 7, queridos, na mensagem do capítulo 7, aliás, capítulo 5, verso 7, nós aprendemos que precisamos temer a Deus porque Ele exige adoração santa. O culto não pode ser de qualquer jeito. Nós não estamos cultuando um ídolo, nós estamos cultuando o Deus Todo-Poderoso, que é santo. É preciso reverência, é preciso, meus irmãos, fazer isso com reverência. Ele nos instrui a temer a Deus em tempos de adversidade e prosperidade, quer tudo esteja indo bem, quer não. Quando nós expomos o capítulo 7, nós vimos lá nos versos 14 a 18 que é preciso temer a Deus, é preciso adorá-lo em todo o tempo. Ele nos disse que se temermos a Deus, tudo correrá bem conosco, não no sentido que vai dar tudo certo, mas nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Nós vimos isso olhando para o capítulo 8, verso 12. Agora ele nos diz que devemos temer a Deus e obedecer-lhe, porque um dia nos apresentaremos a Ele em julgamento. Então, queridos, aprendemos que o resumo do livro é: leve Deus a sério, viva para Ele. Ame a Deus de todo o coração. Temer a Deus significa amá-lo sobre todas as coisas. É interessante, eu citei aqui Deuteronômio 10, os versos 12 e 13, quando Moisés diz assim: o que Deus requer de vocês? Não é que o ames, que o temas, que guarde os seus mandamentos. É interessante olhar, por exemplo, para o livro de Josué. Josué, no final do seu ministério, depois que ele substituiu Moisés e conduziu o povo de Deus na entrada da terra prometida, e já no final do seu ministério ele reúne o povo. Nós lemos isso lá em Josué capítulo 24. Ele diz assim: o que vocês querem? Na renovação da aliança ele diz isso: vocês precisam temer a Deus, vocês precisam lançar os deuses falsos fora, vocês precisam temer a Deus e servir a Ele só. Vocês precisam servi-lo com integridade e com fidelidade. Agora, pois, temei a Deus e servi-lo com integridade. Nós precisamos, meus irmãos, e essas palavras de Josué se aplicam para nós hoje, e são repetidas aqui pelo sábio pregador do Eclesiastes. Temer a Deus significa servir somente a Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Mas olha aqui para mim, e procure responder com sinceridade. Você pode dizer que você tem servido somente a Deus? Ou você tem servido a você mesmo? Você pode dizer com sinceridade que tem vivido para Deus? Você pode dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Você pode dizer como Paulo: porquanto se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor? Você pode dizer como Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Meus irmãos, a suma de tudo é: tema a Deus. E vejam o que diz o texto. Nós aprendemos então qual é a mensagem principal: teme a Deus. E na continuação do versículo, ele vai mostrar como que devemos temer a Deus, como demonstramos temor a Deus. Vejam que ele diz, verso de número 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Sabe como é que nós demonstramos se levamos Deus a sério? Sendo obedientes a Ele. Dizer: eu temo a Deus, mas eu faço as coisas conforme a minha vontade, do meu jeito. Temer a Deus significa considerá-lo, considerar a sua palavra, ter a Bíblia como regra de fé e prática, viver de acordo com a vontade dEle. Essa semana eu comecei a aconselhar alguns casais, dando um curso pré-nupcial. Eu comecei dizendo para eles: para vocês entenderem o propósito do casamento, vocês precisam primeiro entender qual é o propósito da vida de vocês. E então nós olhamos para Romanos 11, 36, olhamos para 1 Coríntios 10, 31, que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E eu disse para eles: como é que nós glorificamos a Deus? Nós não glorificamos a Deus vivendo do nosso jeito, nós glorificamos a Deus vivendo do jeito do Senhor, vivendo conforme a vontade do Senhor, considerando o Senhor através da sua palavra. Então, meus irmãos, há uma profunda ligação entre temer a Deus e obedecê-lo. Quem não obedece não teme a Deus. Quem teme a Deus vai demonstrar isso
em obediência, não porque precisamos obedecer para sermos salvos. Em Cristo Jesus, nós lemos ainda há pouco Efésios 2. É pela graça que somos salvos mediante a fé. A nossa salvação é advinda da obediência de Cristo, obediência até a morte, morte de cruz. A nossa salvação não é pelas nossas obras. Nós não devemos obedecer para merecer o amor de Deus. Alguns têm tentado fazer isso. Quem sabe se eu for mais obediente, Deus vai me amar mais. Quem sabe se eu for mais obediente, Deus vai me abençoar mais. Tudo que nós temos, aprenda isso de uma vez por todas, é pela graça de Deus, é por causa da sua bondade. Nós não merecemos nada de bom, mas tudo é através de Cristo e para a glória de Cristo. Então nós devemos obedecer a Deus, nós que já fomos salvos, nós que já pertencemos a Ele, nós que já somos amados profunda, eterna e perfeitamente em Cristo, nós devemos obedecê-lo, porque nós amamos ao Senhor, porque nós tememos ao Senhor, porque nós levamos Deus a sério, porque nós pertencemos a Ele, nós somos povo dEle, Ele é o nosso Deus, nós devemos obedecer por amor. Temer a Deus significa isso. Nós obedecemos a Deus, nós tememos a Deus e vamos demonstrar isso através da obediência. E fica aqui mais uma pergunta, para a minha vida e para a sua. Você tem levado Deus a sério? Você tem obedecido a Deus? Você tem procurado viver de acordo com a vontade do Senhor? Não por causa de um legalismo, como eu disse, para merecer a salvação, para garantir a salvação, ou para merecer bênçãos, nada disso. Cristo é tudo em todos. Mas você tem obedecido ao Senhor porque você o ama, porque você o considera, porque Ele é tudo para você, porque há prazer na obediência. Então, meus irmãos, qual é a mensagem principal do Eclesiastes? Teme a Deus. Como nós demonstramos esse temor? Em amor, em gratidão, em obediência. Em obediência. Quando a Bíblia diz, e aqui, meus irmãos, mais uma pergunta. Além da pergunta qual é o principal mandamento e como demonstramos o temor a Deus, a terceira pergunta para você nesta noite e última é: por que devemos temer a Deus? Nós sabemos qual é a mensagem principal, é tema a Deus, teme a Deus. Nós sabemos como demonstramos o temor, é obedecendo em amor. Agora, por que é que nós devemos temer a Deus? Vejam o final do verso de número 12. Aliás, desculpem, o final do verso 13. Porque isto é o dever de todo o homem. Porque isto é o dever de todo o homem. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que isto é o dever de todo o homem, ela diz literalmente, isto é o todo do homem. Sabe por quê? Curiosamente, no hebraico, no texto original, não existe a palavra dever. Mas por que foi colocado a palavra dever? Porque a ideia aqui, a palavra dever pode ser induzida, mas Eclesiastes tem algo maior em mente, dizer isto é o todo do homem. Sabe o que significa isto é o todo do homem? Significa o homem se resume a isto. Deus nos criou para isto. A nossa vida só vai fazer sentido vivendo desta forma. Nós devemos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque nós fomos criados para isso, e a minha vida e a sua vida não fará sentido se nós não vivermos nessa perspectiva, com esse objetivo, com esse propósito. Nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não viemos como obra do acaso, o universo não é fruto de uma grande explosão. Nós não evoluímos de uma bactéria, nós fomos criados por Deus, e nós não fomos criados, queridos, para vivermos do nosso jeito, para nós mesmos, e é aqui que está, isso faz diferença, enquanto não entendermos que foi Deus quem nos criou, e Ele nos criou para Ele, enquanto não entendermos o que Agostinho entendeu há tantos e tantos anos atrás, a ponto dele dizer, criaste-nos, ó Deus, para Ti, e a nossa alma só encontra descanso no Senhor, enquanto não entendermos o que Davi escreveu há tantos mil anos atrás, quando ele diz assim, na Tua presença plenitude de alegria, na Tua destra as delícias perpetuamente, enquanto nós não entendermos que o Senhor é o penhor da nossa herança, enquanto não entendermos, queridos, que nós só temos prazer no Senhor, e como Paulo escreve aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, nós vamos viver essa vida debaixo do sol, debaixo do céu, como aprendemos aqui em Eclesiastes, e tudo vai ser canseiro, enfado, e nós vamos nos frustrar. Mas nós estamos aprendendo, e a palavra do Senhor está gritando para nós hoje, tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque você foi criado para isso.
O dever do homem é esse, isto é todo do homem. O homem se resume nisso. Em outras palavras, é disso que a vida trata. A coisa mais importante para toda pessoa é adorar a Deus e obedecer aos seus mandamentos sagrados. Isso, meus irmãos, é mais do que mero dever do homem. Segundo um comentarista bíblico, Charles Bridges, ele escreve o seguinte: é toda a sua felicidade e ocupação, a soma total de tudo que diz respeito a Ele, tudo que Deus exige dele, tudo que o Salvador ordena, tudo que o Espírito Santo lhe ensina e opera nele. De forma, meus queridos e amados irmãos, que a coisa mais importante na vida é apresentar-se ao único Deus verdadeiro, em adoração e em obediência. Esta é a mensagem. É disso, meus irmãos, que nós vimos. E no verso de número 14, terminando, o sábio pregador diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Independentemente se estamos prontos para nos apresentar diante de Deus, e lembre-se, a nossa vida é passageira, ou se estamos a evitá-lo, a verdade é que um dia todos nós, cada um de nós, se apresentará a Deus. Sim, você pode dizer, mas em Cristo Jesus não há condenação, é verdade. Nós não seremos julgados em termos de condenação eterna. Aqueles que estão em Cristo, mas nós compareceremos, todos nós, ao tribunal de Deus. E Deus julgará as nossas obras. Isso, claro, para a vida do crente não tem a ver, como eu disse, com salvação ou condenação, porque através de Cristo Jesus tem a ver com o que a Bíblia fala sobre galardões. Mas isso nos faz lembrar, por exemplo, as palavras de Pedro, que na sua epístola diz assim, que nós não podemos, que nós devemos ser santos como Deus é santo. Porque Deus não tem filhinho assim predileto do tipo, olha, pode fazer o que você quiser, está tudo bem, não. Porque nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então, queridos irmãos, a vida aqui embaixo, escreveu o doutor Davis, é apenas um prelúdio a uma vida maior no além. Um dia Deus revelará cada pecado secreto e cada gentileza anônima. Ele julgará cada ato, bom ou mal, conforme diz aqui o pregador, incluindo cada pensamento casual e cada palavra descuidada. Ele trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, como escreve Paulo lá em 1 Coríntios 4:5, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, queridos, Eclesiastes já mencionou tudo isso, quando o pregador nos instruiu a regozijar nas forças da nossa juventude, e nos fez lembrar, queridos, de que um dia Deus nos levará ao julgamento. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 11, volte um pouquinho no verso de número 9, alegra-te, jovem, na sua juventude, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Agora olha que sério. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Sabe o que estamos aprendendo aqui? Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Por que Eclesiastes nos fala aqui sobre o juízo final? Porque significa que tudo importa. Tudo, meus irmãos, importa. Alguns, para fugir do legalismo, infelizmente muitas igrejas são legalistas e colocam os mandamentos como meios para a salvação ou para a bênção. Nós não cremos nisso, tudo é pela graça. Mas alguns, ao fugir do legalismo, caem, sabe no quê? Caem na libertinagem. Viva de qualquer jeito. Já que é tudo pela graça, viva de qualquer jeito. Não. Sede santos, porque eu sou santo. Temer a Deus significa levá-lo a sério, significa viver de acordo com a sua palavra, significa busca de santidade. Como eu disse, não para ser salvo ou para Deus nos amar, não, mas porque nós amamos ao Senhor, porque nós levamos Deus a sério. Lembre-se, todos nós iremos comparecer diante do justo juiz. Tudo importa.
No juízo final importará como usamos nosso tempo, se o gastamos com prazeres tolos ou trabalhamos para o Senhor. Importa o que fizemos com o nosso dinheiro, se o gastamos com nós mesmos ou se investimos no reino eterno. Importará, meus irmãos, se nós obedecemos aos nossos pais. Importará, queridos, como olhamos para os nossos filhos, se nós demos atenção para eles, se nós os instruímos na disciplina de uma estação do Senhor. Tudo importará. Então, queridos, o que ele está dizendo é: não brinque com Deus, Ele é um justo juiz, viva para a glória dEle. Quanta coisa nós aprendemos em Eclesiastes e hoje nós estamos encerrando, mas eu convido você, não esqueça desse livro, não estou falando nem apenas de Eclesiastes, mas da palavra de Deus. Lembre-se desses princípios e, em suma, viva para a glória de Deus, viva para a glória dEle, teme a Deus. Mostre isso através da sua obediência, da sua gratidão e do seu amor. Lembre-se, você foi criado para isso. Lembre-se, há prazer nisso. Lembre-se, a nossa vida só fará sentido vivendo para Ele.